senhor presidente Idenor Machado. Ao mesmo tempo em que, em sua pessoa, saúdo todos os demais membros da Câmara Municipal de Vereadores, agradeço-lhe por me haver concedido este espaço na Tribuna Livre. Ao programar a 50ª edição da Campanha da Fraternidade, a ser realizada durante a Quaresma de 2014, a CNBB escolheu como tema Fraternidade e Tráfico Humano, e como lema as palavras de Paulo aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Como se sabe, para a Igreja Católica, a Quaresma é um período de penitência, conversão, renovação. Ultimamente, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, voltou-se a entender que a maior penitência, a verdadeira conversão, passam sempre pela abertura, pela acolhida, pelo serviço aos irmãos, sobretudo os mais necessitados, como aliás ensinava o profeta Isaías há 3.000 anos. Ele dizia: o jejum que prefiro, em nome de Deus, é este: quebrar as cadeias injustas, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. É por isso que a partir de 1964, ou seja, há 50 anos, durante a Quaresma, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a Campanha da Fraternidade, tendo sempre em vista e como objetivo pessoas em situação de necessidade e de risco. A oportunidade de uma campanha da fraternidade sobre o tráfico humano foi acentuada pelo próprio Papa Francisco, que assim se manifestou em sua mensagem ao povo brasileiro na quarta-feira de cinzas, 5 de março, dia de sua abertura oficial. Não é possível ficar impassível quando se sabe que existem seres humanos tratados como mercadoria. Pense-se nas adoções de crianças para a remoção de órgãos, nas mulheres enganadas e obrigadas a se prostituir, nos trabalhadores explorados sem direito nem voz. Precisamos fazer um sério exame de consciência. Quantas vezes toleramos que o ser humano seja considerado como objeto, exposto para vender um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa humana não deve ser vendida ou comprada como se fosse mercadoria. Mas o Papa adverte que também as famílias precisam rever seus comportamentos, pois o que acontece na sociedade tem quase sempre suas raízes no lar. Diz ele: se depois descemos a um nível familiar e entramos em casa, quantas vezes aí também reina a prepotência? Pais que escravizam os filhos, filhos que escravizam os pais, esposos que, esquecidos de seu chamado para o dão, se exploram como se fosse um produto descartável, que se usa e depois se joga fora. Mas poderíamos nos perguntar: havia mesmo necessidade de uma campanha da fraternidade sobre um assunto tão pouco difundido pelos meios de comunicação social e que talvez por isso passa despercebido pela maior parte da população? Na verdade, trata-se de um drama que permanece em grande parte invisível e alheio à opinião pública. A dificuldade em identificar as vítimas e os criminosos é ressaltada pela falta de números confiáveis. Eis um exemplo relacionado com o tráfico internacional de pessoas. De acordo com as pesquisas efetuadas no Brasil, entre os anos de 2005 a 2011, as autoridades descobriram apenas 475 brasileiros que no exterior sofreram esse tipo de crime, na maioria adolescentes ou mulheres até os 29 anos de idade. Deles, 337 foram por exploração sexual e 135 por trabalho escravo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, pelo menos 20.900.000 pessoas no mundo vivem na condição de escravidão e prostituição, atraídas e enganadas por promessas de uma vida melhor.
Em Londres, 80% das profissionais do sexo entram na Inglaterra pelas mãos de traficantes, sendo vendidas no mercado da prostituição. Além das pessoas, também os órgãos humanos são objeto de tráfico. Não faz muito, o Ministério Público Federal denunciou um esquema de tráfico que ligava Pernambuco à África do Sul, no qual as pessoas vendiam seus rins em Recife e iam até o país africano para a retirada dos órgãos. No Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas faz cerca de 2.500.000 vítimas por ano, incluindo homens, mulheres e crianças. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o Brasil se tornou um grande importador de trabalho escravo. Bolivianos, peruanos, paraguaios, haitianos e colombianos chegam cada vez mais numerosos para trabalhar na confecção do vestuário em São Paulo e na construção civil em inúmeras cidades. E poder-se perguntar, o que são os médicos cubanos que vêm trabalhar no Brasil, obrigados a viver longe de suas famílias, com um salário reduzido, porque boa parte dele acaba nas mãos do seu governo? E falando do Mato Grosso do Sul, um estudo feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes apresenta alguns tipos peculiares de tráfico, como o trabalho em carvoarias e usinas, a utilização de pessoas como mulas para o transporte de entorpecentes e a prostituição, e estupro de adolescentes, até mesmo entre indígenas. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Estado é considerado o terceiro com o maior número de vítimas desse tipo de crime. Ele só perde para a Bahia e para o Pernambuco. Há poucos dias, jornais e sites do Brasil informaram, entre aspas, que no dia 7 de março, paraguaios foram encontrados trabalhando em condições degradantes na colheita da mandioca numa fazenda de Naviraí. De acordo com o relatório pericial, foram detectados alojamentos sem janelas, instalações elétricas inadequadas, ausência de higiene e água em péssimas condições. Os trabalhadores estavam alojados num barracão de madeira, com um único banheiro para 33 pessoas. E já que estou falando para vereadores, para pessoas que foram eleitas pelo povo para defender e promover o seu bem-estar social, cultural e econômico, com alegria e confiança, lembro-lhes que para o Papa Francisco, abro aspas, a política é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum, fecho aspas. Por isso vocês estão de parabéns, porque se dedicam ao que de mais importante e urgente existe, que é a construção de uma sociedade justa e solidária. Isso, porém, só acontece quando o ser humano ocupa o primeiro lugar e o desenvolvimento atinge todas as camadas sociais. Caso contrário, ele é desumano e injusto. O tráfico de pessoas humanas é uma triste e dolorosa consequência da inversão de valores a que andamos sujeitos e que é incentivada e promovida pela economia e pelo próprio progresso, quando o que impera, o que vale, é apenas o lucro. Sei que a totalidade ou a maioria de vocês, amigos vereadores, procura deixar-se guiar pelos ditames do Evangelho do cristianismo, como católicos ou evangélicos que são. Por isso, apraz-me terminar citando mais uma vez o Papa Francisco, que nos pede uma fé capaz de transformar e renovar a sociedade que nos cabe servir. Diz ele, não se pode relegar a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem nenhuma influência na vida social e nacional, sem se preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem se pronunciar sobre os acontecimentos que interessam os cidadãos. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois de nossa passagem por ela. Amamos este magnífico planeta, onde Deus nos colocou. Amamos a humanidade que o habita, com seus dramas e cansaços, com seus anseios e esperanças, com seus valores e fragilidades. A Terra é a nossa casa comum, e nós
somos todos irmãos. Muito obrigado. Agradecemos e registramos a presença do padre Altair Nicoletti, pároco da paróquia Santo André, da irmã Gema e irmã Jovita, irmãs de São José, Solenira Araújo, diretora da Fundação Terceiro Milênio, Valdeci Trindade, coordenador dos Vicentinos da Catedral, do professor Benê Cantelli, Canal Boa Vida, Reinaldo Félix de Souza, da Rádio Coração, Manuel de Barros, presidente da Associação da Vila São Brás, Araújo, presidente do Sindicato da Guarda Municipal, Laís Aparecida Machado, presidente da Associação Anjos do Senhor e demais presentes. Solicito ao primeiro secretário que anuncie os vereadores inscritos para usar a palavra referente ao assunto da tribuna livre por 2 minutos.